Amados em Cristo Jesus, amigos e a todos, eu quero com muita alegria vos saudar com a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero mandar um abraço especial aos meus amigos da Marinha, meus amigos que serviram a Marinha, turma 197, turma 298, que tivemos o privilégio e o prazer de servir a Briosa. Eu quero mandar um abraço especial ao Lucena, turma 197, receba aí meu abraço, que Deus em Cristo vos abençoe. Também ao Lucena, Lucena Erlon, e o seu irmão Ítalo, turma 298 da Marinha. Um abraço bem forte, viu? Vocês são demais. Eu quero mandar um abraço ao Walter CBBP, lá da Paraíba. Um abraço especial também à sua família. Um abraço ao Kleber, Diácono Kleber, lá de Recife. Kleber, a paz de Cristo Jesus, receba meu abraço, Kleber. Quero mandar um abraço também ao Paulino Paiva. Quero mandar um abraço ao Nascimento, nosso amigo. Quero mandar um abraço ao Rodrigo Prestes. Quero mandar um abraço especial à minha querida amiga Valquíria, lá de Tatuamunha. Quero mandar um abraço ao Elias e Cida, sua querida esposa, lá de Porto de Pedras. Sinta abraçado aí, meus amigos, em Porto de Pedras. Ao Israel e sua digníssima esposa Rosana. Receba um abraço bem forte aí. Quero mandar um abraço ao meu amigo lá do Boqueirão, William Boqueirão, essa cidade maravilhosa, povoado maravilhoso, Boqueirão. Quero mandar um abraço especial a Mauri, lá de Pernambuco, a Mauri Gomes e a Mauri Oliveira, também que serviram a Marinha conosco. Um abraço bem forte. Quero mandar um abraço ao Dênio de Pernambuco. Eu quero mandar um abraço ao Costelinha. Costelinha, você é demais, Costelinha, não muda nada. Um abraço bem forte, Costelinha. Quero mandar um abraço ao Flávio Félix, lá do Rio de Janeiro. Um abraço bem forte. Quero mandar um abraço também ao Tiago, lá em Marabá. Quero mandar um abraço também ao Marcelo Góes, meu amigo. Muito obrigado por tudo, nunca esqueci daquilo que você fez por nós na nossa viagem. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Eu quero mandar um abraço também aos meus amigos lá na Venezuela, que nos assiste, aos amigos lá em Maracaibo, lá na Itália, a irmã Cristineide, já estou chamando de irmã, porque eu creio que Deus vai os chamar, e a sua digníssima família. Se eu esqueci alguém, eu sou humano, sou falho, perfeito somente nosso Senhor Jesus. Mas eu quero mandar um abraço aos meus amigos pastores, aos meus obreiros, aos meus amigos obreiros, Receba um abraço, a minha querida filha, Marcla, e a minha digníssima esposa, e o meu filho Benhur. Eu não posso deixar de mandar um abraço para essa família abençoada. Eu quero mandar um abraço também ao pastor a qual sou pastoreado, Márcio Peixoto, ao presbítero Leandro, lá de Rio Largo, a todos. Receba aí o meu pastor presidente, Orisvaldo Nunes de Lima. Receba meu abraço, meu pastor presidente. A todos quanto. Queridos, agora eu quero adentrar na palavra de Deus. Vamos adentrar agora na poderosa, sacrossanta palavra de Deus. Eu estive pedindo a Deus graça para trazer esta palavra hoje, e eu quero vos convidar para ler no livro de Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 17. Daniel, capítulo 2, verso 17, que está escrito: Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, que são os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus dos céus. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus,
para todo sempre. Porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas. Com ele mora a luz. Glória a Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, a Bíblia faz menção a 3 Daniel. Interessante que Daniel ele foi levado em cativo de Jerusalém aos 16 anos de idade. A Bíblia faz menção a um Daniel que foi filho de Davi, junto com Abigail. A Bíblia registra lá em 1 Crônicas. O segundo Daniel foi um escriba nos tempos de Esdras. E este Daniel, a qual nós acabamos de ler. A Bíblia registra que Jeremias, ele profetizou a respeito que Babilônia invadiria Israel e levava muito em cativeiro por causa do pecado. O pecado ele faz divisão entre o homem e Deus. Separa o homem de Deus. E quando a nação escolhida por Deus, Israel, eles pecavam, Deus o castigava com outras nações, fazendo-se eles serem escravos. Isso você vai ver sempre na Bíblia, principalmente no livro de Juízes. Todas as vezes que Israel pecava, se distanciava de Deus, Deus como um pai que castiga aquele que ama, o filho a qual ama, Deus fazia isso. E acontece que Nabucodonosor, ele invade Jerusalém e ele traz ali para a Babilônia em cativo os jovens sadios, os jovens fortes, os jovens que tinham uma inteligência muito acima dos outros. A Bíblia registra que ele deixa ali em Jerusalém os doentes e os velhinhos e leva eles em cativo. O tempo vai passando. Quando Daniel chega no palácio do rei, o rei escolhe um eunuco para que tomasse conta deles, e eles iam fazer um curso de aproximadamente, se eu não me foge da memória, 10 meses. Esse curso para aprender a língua da Babilônia e para aprender os métodos caldeus. E o interessante é que quando Daniel ele sabe sobre a comida a qual ele vai comer, ele lembra do mandamento que o nosso Deus ele tinha dado a Moisés em Levítico, que os homens não poderiam comer a gordura, não poderiam comer carne gordurosa e também carne com seu sangue e muitas outras que Deus deu ali a lei a Moisés para transmitir ao povo. E Daniel, ele se propôs juntamente com seus amigos não comer as iguarias do rei, não comer os manjares do rei. Queridos, o que seria de nós? O que seria de mim? O que seria de nós se não tivéssemos amigos? Os amigos dizem muito a respeito de nós. Ele fala muito a respeito de você e os seus amigos. O que seria de nós se não tivéssemos amigos? E o interessante é que Daniel ele se propõe em não comer as iguarias do rei, não comer nada do palácio. É como o cristão. O cristão ele está no mundo, mas não se contamina com as coisas do mundo. O apóstolo São Paulo, que é o profeta das doutrinas, ele escreve uma carta inspirada por Deus que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo nos convém. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Todas elas são. E assim, queridos, quando eu observo a Bíblia, Daniel ele se propõe não comer as iguarias do rei. E ele, juntamente com seus amigos, seus 3 companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, que mais tarde foram mudado o nome para esses, que eram Ananias, Isael e Azarias. E o interessante é que ele chama o eunuco, a qual cuidava deles, e diz, olha, por favor, a gente não pode comer apenas legumes. E o eunuco diz, não pode, porque se o rei souber disso, eu vou ser morto, eu e minha família.
E ele diz, mas vamos fazer um teste. Apenas 10 dias. Você traz para a gente legumes, verduras. E assim foi. Durante 10 dias, Deus abençoou a Daniel, que Daniel, durante esses 10 dias, que não comendo dos manjares do rei, não tomando o vinho do rei, não comendo as iguarias do rei, eles tiveram mais saudáveis, mais fortes. E o interessante é que o tempo vai passando, Daniel, servo do Deus vivo, ele foi levado em cativo cerca de 16 anos ali, estava ali na Babilônia, e ele faz amizade com todos ali. Queridos, o mais interessante é que o rei, passa-se o tempo, o rei tem um sonho. Daniel e os seus companheiros, eles foram ali, sido agora para ser conselheiros do rei. Foram separados para serem conselheiros do rei. Veja como Deus é bom. Aonde o crente, o justo, colocar a planta do seu pé, será abençoado por Deus. Porque é Deus que nos acompanha, Deus que nos justifica, Deus que nos vê, Deus que nos contempla, Deus que nos guarda, é Deus que nos protege, é Deus que nos sara, é Deus. Ele é o ser supremo, vê tudo, sabe tudo, conhece tudo e entende tudo. E aí o rei tem um sonho. O rei acorda de madrugada porque naquela época, quando as pessoas sonhavam, eles tinham uma maior preocupação do que seria o futuro. Porque o futuro diz muito a respeito do que estava acontecendo naquele momento. E quando eles tinham um sonho, eles acordavam perplexos e queriam saber de fato a interpretação, o que seria de fato aquele sonho. E o rei tem um sonho. E o interessante é que o rei, ele esquece o sonho e ele quer saber a interpretação do sonho. Queridos, será que é fácil? Eu tenho um sonho e peço para você interpretar meu sonho e não te digo o que sonhei. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um rei, um imperador, que foi filho de Nabopolassar, o seu pai também um grande imperador, que invadiu e ganhou muitas terras. E este rei implacável era um imperador. Imperador, você sabe, é aquele que dita as regras e tem que ser cumprida. Se não cumprir, seria morto. E ele manda chamar ali os adivinhos. Ele manda chamar ali os astrólogos. Ele manda chamar ali os métodos dos caldeus. Aqueles que mexia com, como é que eu posso dizer? Tentava adivinhar o sonho. Só que Nabucodonosor, a história diz que ele já vinha desconfiado com os seus conselheiros. Porque existe o sincero e existe o puxa-saco. Existe aqueles que são bajuladores, elogiadores. E Nabucodonosor sabia disso. E Nabucodonosor já estava desconfiado. A história diz que ele já estava desconfiado, que tudo quanto eles falavam, eles diziam sim. Eles engrandeciam o rei, era imperador. Mas aconteceu que nesse momento ele tem um sonho. E ele foge da memória o seu sonho. E ele queria saber a interpretação do sonho e o sonho. E ele manda chamar todos os adivinhadores, os sábios da Babilônia, todos os astrólogos e métodos. Interessante que ele chega diante de Nabucodonosor e diz: Senhor, nos revele o sonho para que nós dê a interpretação. Ele não. Eu quero que vocês me dêem a interpretação e o sonho. E aqueles que não me derem a interpretação e o sonho serão despedaçados, você e sua família. E todos os sábios da Babilônia. Daniel fica sabendo dessa situação. E o rei já faz um decreto. E manda os guardas pegar todos os sábios da Babilônia. Quando Daniel vai passando, encontra um dos guardas, chamado Arioque, que vivia juntamente com o rei Nabucodonosor. A Bíblia registra que Daniel ele pede para que introduza a presença do rei. E ele pede 3 dias para orar. 3 dias. Eu e você temos que ter essa importância
nas nossas vidas, de tudo quanto formos fazermos, buscarmos primeiramente ao Deus do céu, porque é Ele que dá, é Ele que tira, é Ele que faz, é Ele que desfaz, é Ele que comanda tudo, do norte ao sul, de leste a oeste, no céu e na terra, nas profundezas do mar e até no inferno, Ele manda. Daniel pede 3 dias, juntamente com seus companheiros, para orar. E ali é concedido a Daniel 3 dias. Daniel vai orar, buscar a presença do Senhor. A oração, ela tem um poder, irmãos. A oração, porque você conversa com Deus, você dialoga com Deus, você conta os seus problemas para Deus, você conta os seus segredos para Deus. E Deus revela o profundo, o escondido e o oculto. Porque Deus, Ele é Deus. Vivo, vivo e acabou. A Bíblia registra que o Deus soberano revela o sonho a Daniel. Revela o sonho e ainda dá a interpretação a Daniel. Daniel, ele chega a Arioque e diz: Arioque, me introduza novamente à presença do rei, porque eu tenho a interpretação do sonho. Arioque chega para o rei e diz: olha, rei, aqui está um dos cativos de Judá, e ele diz que sabe a interpretação do seu sonho. O rei manda introduzi-lo. Quando Daniel chega à presença do rei, o rei diz: me diz qual é o sonho e me diz qual é a interpretação. Daniel diz: ó rei, o que o senhor quer? Homem nenhum na face da terra saberá interpretar o seu sonho. Homem nenhum, mas... oh glória, esse mais é bom. Existe um Deus dos céus, que a ele é dada a interpretação, a revelação. Ele conhece o profundo, o escondido e o oculto. Ele sabe de todas as coisas, porque Ele é o Deus da onisciência, como eu já tenho dito em outros vídeos. O Deus que conhece todas as coisas, o profundo, o escondido, o oculto. A Bíblia registra no livro de Hebreus, que, capítulo 4, verso 13, que todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Ele sabe tudo. E ele diz: olha, rei, o sonho que tu sonhaste foi de uma estátua de sal. O rei desperta e traz a lembrança ao sonho. E ali ele começa a falar da estátua da cabeça de ouro. E começa a contar a história da estátua. E começa a dar a interpretação ao rei. E o rei se sente empolgado e começa a dar dádivas a Daniel. Começa agora a engrandecer Daniel pelo fato da revelação que o Deus de Israel deu a Daniel. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que tudo pode. E mesmo eu e você sermos comedores de arroz e feijão, sermos falhos e fracos como somos, mas quando nós dobramos os nossos joelhos e reconhecemos as nossas fraquezas, e reconhecemos as nossas limitações, o Deus de Israel, o Deus todo-poderoso do céu e da terra, dos mares e das profundezas do mares, o Deus que tudo pode, Ele é por nós, Ele é conosco, Ele nos protege, nos livra. E assim com essa interpretação, Daniel livrou os sábios da Babilônia, livrou seus amigos que eram conselheiros do rei, porque a graça de Deus, quando vem para você, alcança seus amigos, alcança sua família, alcança aqueles que são seus. Por amor de você, Deus abençoa quem está por trás de você. Queridos, que Deus abençoe. Muito grato a Deus por esta palavra. O Deus de Daniel é o mesmo Deus dos dias de hoje. Ele não mudou, Ele não muda, Ele não tem sombra de variação. Ele é o mesmo Deus de ontem, Ele é o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus de eternamente para todos sempre. Amém. Glória a Cristo Jesus. O meu assistente, ele sempre cobra aqui: papai, fala com eles para dar um joinha e se inscrever no canal, que vocês se esquecem. Às vezes eu me esqueço. Mas se inscreva nesse canal, meu querido. Dê lá o seu like para nós. E ative o sininho.
e vem dar glória a Deus comigo nesta manhã. Vamos divulgar essa palavra poderosa, sacrossanta, que é a palavra de Deus. O Deus de Daniel é o mesmo nosso Deus. Querendo Deus me dando graça, amanhã eu darei continuidade a esta palavra de Daniel sobre o que a interpretação de Daniel dado por Deus ao rei Nabucodonosor e o que ele veio a ser depois do sonho. Queridos, que Deus os em Cristo abençoe. Um abraço bem forte. Se os meus braços não lhe alcançam, mas saiba que a oração ela tem um poder devastador. Oramos aqui e Deus abençoa lá. Alguém ora lá e Deus abençoa aqui. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém!